Boa noite a todos. Vamos lá. Grande Felipe Abujanra. Esse meu grande amigo Felipe Abujanra. Tudo em ordem? Como é que estamos aí no Mato Grosso? No Mato Grosso não, né? No Tocantins, né? Opa! Olha aí, ó. Estamos conectando aqui. Abrindo para Vive. Abrindo para Vive entrar. Mato Grosso não sei, né? Oi, Vive. Oi, Luciano, tudo bem? Tudo em ordem, tudo certinho. O pessoal tá entrando, tá chegando. Então, vamos aos poucos aqui, aquecendo. Eu mesmo até peço desculpas que demorei um pouquinho para entrar. Não, sem problemas, imagina, não tem problema não. Então, tá bom que a gente tá entrando aqui pelo perfil do, do escritório, né? Pelo perfil do escritório. Eu sempre entro pelo perfil do pessoal, só que como vamos agora começar a fazer uma série de lives pelo escritório e começando hoje com esse tema tão atual, como é o caso Exatamente. aqui do Dress Code, né? Então, eu creio aqui a Marli já dando oi aqui, a tia Júlia, que eu já vi, a Bruna, o pessoal acompanhando. É, a família em peso, né? A família em peso, a família em peso. E aproveitar, né, destacar aí que aqueles que estiverem acompanhando, nós teremos durante a, a live, teremos uma oportunidade, né, de desconto, tipo um de cupom de desconto, alguns descontos com relação aos trabalhos que a Vive tem realizado no dia a dia aí com a sua com o seu trabalho de imagem, né, e personal de imagem, né? Isso, Luciano, quem entrar em contato, quem estiver assistindo a live, entrar em contato comigo, é que no atual momento eu estou fazendo consultorias online, mas eu posso sim ver um desconto bacana, a gente conversa certinho, e aí a gente faz um trabalho legal em cima de imagem corporativa e pessoal também. Opa, muito bom, muito bom. Então, Vivi, vamos aproveitar. O pessoal vai entrando, né? E como a gente tem, você também tem um horário aí, nós estabelecemos um certo roteiro de perguntas mais comuns, e esse é um assunto que tem me chamado muito a atenção, porque há algum tempo eu vi um escritório da advocacia inclusive de um amigo, que fez um dress code para o seu escritório. E aí muitos falaram, poxa, mas será que era necessário? Será que ia trazer retorno, não ia trazer retorno? Eu então queria que você explicasse um pouco, Vivi, qual é o seu trabalho, em primeiro lugar, e ainda qual que é a importância da imagem pessoal para todo e qualquer tipo de relacionamento, né? Desde um relacionamento que eu digo pessoal, no aspecto de Isso. de um namoro, como um relacionamento profissional. Exatamente. Então, Lu, isso assim, tem muita discussão, né, em cima da imagem. Algumas pessoas falam que é futilidade, a gente se cuidar, né, para melhorar a nossa imagem. Mas a gente tem que entender que imagem é um tipo de comunicação não verbal. E 93% da nossa comunicação interpessoal, ela é não verbal. Então, a gente sempre tem que se perguntar sobre o que a minha imagem diz sobre mim. Porque a imagem, ela transmite uma mensagem. Inclusive, há uma pesquisa muito séria, uma pesquisa de psicologia, em que apontou que julgamentos iniciais feitos sobre uma pessoa dificilmente são desfeitos, que em um curto espaço de tempo nós avaliamos através da aparência, odor e linguagem corporal se essa pessoa é confiável, amigável e se nós podemos nos relacionar com ela socialmente e intelectualmente. Então, a primeira impressão é a que fica. Por isso que a gente tem que ter todo um cuidado, tanto com a nossa imagem pessoal,
quanto a nossa imagem corporativa. E na corporativa, a gente representa os valores da empresa. Não é só o nosso estilo, a nossa personalidade, também tem os valores do escritório e da empresa que você trabalha. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa imagem, ela é formada por um conjunto de itens, uma série de comportamentos que não se trata somente da aparência física ou da maneira como essa pessoa se veste, mas também da postura dela ao andar, ao sentar, a maneira como ela se porta com o corpo numa conversa, seja ela íntima ou formal, de trabalho, e o estilo que essa pessoa adota. Então, o estilo que ela adota no cabelo, nas roupas, nos acessórios, nas cores que ela usa, tudo isso vai influenciar e impactar a imagem dela e o relacionamento dela com as pessoas. Então, é importante sim. E o dress code entra de uma maneira de padronizar a vestimenta dos funcionários de acordo com os valores da empresa. Então, se o escritório é muito tradicional, muito conservador, eu acho que é válido sim o dress code, sabe? Porque assim os funcionários vão ter uma ideia do que é adequado para aquele ambiente. Já se o escritório tem um espírito mais jovem, eu acho assim, não há necessidade de você ter normas, regras escritas. Mas é bom você ter campanhas, palestras, dizendo do que é recomendado e é adequado para aquele ambiente e do que deve ser evitado. Porque há um movimento em cima dessa necessidade de valorização dos estilos pessoais, prezando pela autenticidade. Então, assim, a gente teve aí recentemente grandes bancos e bem tradicionais, como o Goldman Sachs e o Itaú, que aboliram o dress code. Só que eles tiveram alguns problemas. Porque, assim, por mais que eles tenham abolido o dress code, eles ainda são instituições sérias, tradicionais e que prezam por uma formalidade. Então, pensa bem você chegar num banco e ser atendido por um gerente de bermuda. E isso aconteceu. Então, a gente tem que ter noção do ambiente que nós estamos inseridos. Tudo bem, as normas não estão mais ditas e escritas, mas que ambiente que eu estou? Será que eu posso ir de bermuda? Será que eu posso ir de chinelo? Isso é permitido em empresas de tecnologias. Por exemplo, o Google permite que os funcionários se vistam assim, mas lá é um ambiente informal de trabalho. Então, assim, lá é cabível, você pode ir, assim, eles incentivam essa liberdade de estilos, de expressão nas roupas, mas não é toda instituição que permite. A gente tem que ter noção, bom senso e equilíbrio na hora de se vestir, de se apresentar, do seu comportamento, de acordo com o ambiente que você está inserido. E no próprio Google, todos aqueles que vão fazer uma reunião de trabalho no próprio Google já sabem desse ambiente, né? Então não vai sentir ali um pouco uma aversão, um pouco aquele choque, né? Não. É, de, Não, é, exatamente. A pessoa ela tem noção, né, do ambiente que ela está. Ela sabe que ali é permitido. Então, assim, é importante esse bom senso, sabe? Esse equilíbrio na hora da vestimenta, de você entender e entender que há estilos de acordo com o ambiente do trabalho. Por exemplo, para um escritório de advocacia, para fóruns e para tribunais, em que nós temos um estilo, um nível mais de formalidade. Os estilos que são indicados são estilos clássico e o contemporâneo, que são estilos que prezam por roupas mais sérias, mais discretas. O contemporâneo já é para aquele escritório que tem esse espírito mais jovem que eu te falei, porque ele tem um toque de modernidade para o visual. E assim, se o escritório adota de sexta-feira o Casual Friday, né, que é a sexta-feira com vestimentas casuais, ainda há um estilo para isso, que se chama casual profissional. Então, eu posso até explicar um pouquinho mais para as pessoas entenderem um pouco mais sobre esses estilos, que talvez seja importante. claro, Então, o por estilo favor. porque tem assim, a gente tem algumas recomendações. Eu falo assim, quando a gente fala
dar essas orientações sobre dress code, vestimenta profissional, não são regras, são recomendações. Então, quando a gente fala de o estilo clássico, seria para aquele escritório mais tradicional, mais conservador, então é o homem com terno. O terno, as preferências de cores são cinza, azul marinho e chumbo. A gente indica o sapato marrom, não que isso seja uma regra, mas é porque o marrom é mais fácil de combinar com as cores. O uso de meias, a gente tem que se atentar ao uso de meias. Sempre tem aquela dúvida, mas a meia combina com o sapato ou com a calça? Depende do seu estilo, porque ela pode combinar com os dois. Se ela combinar com a calça, é para um homem de um estilo mais tradicional. A vantagem aqui é que ela dá aquele efeito alongador da silhueta e, ao mesmo tempo, deixa o visual harmônico. Agora, se ela combina com a calça, com o sapato, por exemplo, é para um estilo para um homem mais moderno. Mas a vantagem aqui é que você não precisa ter vários tipos de cores, né, de meias diferentes. Então, se o sapato é marrom, você só precisa ter meia marrom. Outro detalhe que tem que se atentar muito é para a altura da barra da calça. Uma barra da calça numa altura errada passa uma imagem de desleixo. Então, os homens têm que ter uma atenção com isso. Então, qual seria a altura recomendada? Se o homem é mais tradicional, essa barra ela tem que encostar no sapato. E seria o ideal de um dedo abaixo do tornozelo. Agora, tem aquele homem moderno que gosta de usar aquela calça com a barra mais curta, né? Aí já é para um escritório mais jovem, assim, né? Que permite que a pessoa se vista um pouco mais moderna. Então, nesse caso, a barra da calça pode ser de até 2 centímetros acima do sapato, para esses homens que gostam dessa barra mais curta. A altura da gravata também é muito importante. A gravata ela tem que ter uma altura até o furo do cinto para ser uma altura que a gente considere ideal. Então, isso é outra... a gente tem que tomar um pouco de cuidado que a altura errada pode ser um sabotador de imagem, tá? Pode ampliar o tronco e encurta, sabe? Quando você tá com a gravata na altura correta, você tem um efeito alongador da silhueta. Já mais curta, você vai ter o contrário. Então, tem que tomar cuidado aí também. Agora, com relação a... são detalhes, né, Lu? Não são, mas que são importantes, sabe? Senão a gente acaba caindo nos sabotadores. Com relação às mulheres, para as mulheres no estilo clássico, são roupas sérias, discretas, como peças de alfaiataria em cores neutras. E agora falando um pouquinho sobre o estilo contemporâneo, que é aquele estilo que eu falei que dá um toque de modernidade ao visual. Então, em escritórios que tem esse espírito mais jovem, pode ser adotado. Para os homens, pode ser terno sem gravata, camisa, calça social e blazer como terceira peça, ou calça social avulsa, sempre prezando por tecidos de qualidade, além de ter uma durabilidade melhor, também vai ter um bom caimento. Então, por exemplo, um dos tecidos, a lã fria, quanto maior o número dessa lã, mais qualidade você tem do tecido. E combinar com camisas sociais, branca, azuis, pode ter estampas, mas estampas de preferências miúdas, como a listrada e a xadrez. Agora, com relação às mulheres. As mulheres a gente indica para esse estilo contemporâneo peças de alfaiataria. Essas peças com bom caimento também, tecido de qualidade. Pode ter peças de tendência? Pode, mas essas peças de tendências que ela tem um design mais clássico, com linha simples, ângulos sem excessos, um efeito alongador da silhueta que deixa muito elegante, por exemplo, looks monocromáticos, que são de uma cor só, fica muito elegante, é uma sugestão, ombros no lugar. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado com aquelas blusas de um ombro só, não são recomendadas. Outra coisa, cores, as cores neutras. Pode utilizar até um neutro colorido, como um vinho,
uma cortelha, verde militar, verde musgo, azul marinho, são cores que são bem-vindas. Estampas sem excessos, de preferência usar estampas nos acessórios, e com relação aos acessórios, acessórios discretos. E se caso tiver adotar, né, aquela sexta-feira casual, como eu falei, esse estilo casual profissional, existem duas palavras aqui que eu considero que são palavras-chave para esse estilo, que é bom senso e equilíbrio. Porque como é permitido um pouco mais de criatividade, né, para sexta-feira, a gente tem que ter a noção do ambiente que a gente está inserido. Então, assim, você pode ir mais casual? Pode, mas há alguns detalhes a serem observados. Então, para os homens, pode jeans? Pode. Jeans, mas jeans de lavagem escura, de preferência. Evitar aqueles destroyed, não é recomendado. Não, não dá, né? Então, e associar com uma camisa ou camiseta mais o blazer como terceira peça, fica muito elegante. Os sapatos aqui pode entrar mocassim, sapatênis. Tênis esportivo a gente não recomenda, só para ambientes super informais. Pode associar, se quiser associar uma calça social, mas daí com uma camisa de uma estampa maior, para esse estilo casual, pode. Agora, para as mulheres, é a mesma coisa como o combo dos homens de jeans, camiseta ou blusa e blazer, a gente aconselha. Também dá para usar aqui um tênis, a mulher já pode permitir um tênis, mas é aquele tênis mais social, com solado fino, nada de solado muito grosso. Dá para usar um visual mais colorido, dá para colocar aqui, fazer uma combinação de cores. E pode sim usar estampas também, um pouco mais exagerada, vamos dizer assim, não tanto, e combinar com por exemplo, uma blusa estampada, mas a calça lisa, já dá para jogar aqui no casual profissional. Então, eu acho que esses 3 estilos são os principais quando nós falamos de ambiente profissional, né? Você quer fazer alguma pergunta? Não, pode continuar, depois eu faço. Posso continuar? Então, e também tem os sabotadores de imagem, que aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque quando a gente fala em sabotadores de imagem, a gente tem que ter ideia de que pequenos detalhes fazem grandes diferenças. Então, assim, para evitar ter uma imagem de desleixo ou causar algum tipo de estranhamento, a gente tem que observar alguns detalhes. Para os homens, nós recomendamos que evite o uso de ternos largos, por exemplo. Os ternos, de preferência, que eles sejam ajustados à silhueta. Não precisa ser aquele terno slim, mas que sejam ternos ajustados à silhueta. A gente recomenda esse tipo de uso. O sapato sempre com os solados em bom estado. Evitar camisetas de time de futebol, tênis esportivo. Não dá. Tem que tomar esse cuidado. E também, como eu já falei, a altura da barra da calça, a altura da gravata, de preferência usar na altura correta. Isso são detalhes que são bem importantes para os homens. Com relação às mulheres, vou deixar bem claro aqui, são recomendações, não são regras. Tomar cuidado com roupas transparentes. Se for fazer uso de roupas transparentes, utilizar uma segunda pele junto. Cuidar com decotes profundos. O comprimento da saia tem que ser de até, no mínimo, 2 dedos acima do joelho. E evitar o uso de fendas. Outra coisa que é importante aqui, também não se recomenda o uso de roupas muito justas, como saias e calças muito justas, como legging. Não é recomendado. E também a gente não recomenda o uso de meia calça com estampas, aquela tipo arrastão, ou com detalhes e brilho, que também não é o ideal para esse ambiente formal, como é a advocacia.
E veja que você trouxe uma questão bastante interessante, que não adianta copiar um dress code do outro, que precisa compreender a estrutura da organização para poder saber se aquela estrutura vai gerar um dress code A, um dress code B, um dress code C, É. né? Então isso é importante também já pela sua passagem que nos seus comentários iniciais, porque muitos falam, ah, então eu vou copiar um dress code. Não, mas Não, não, tem que ser não, porque o feito para dress você, code né? porque o dress code é pautado de acordo com os valores da empresa, da companhia. Então você não pode copiar. Você tem que você tem que montar um dress code que tem um objetivo de identificar a sua companhia. Então você tem que representar nesse dress code os valores da empresa, tem que estar embutidos ali. Então não dá para copiar não, Lu. Não dá para copiar. E aí Não. o Felipe Abujanra, que é advogado lá em Palmas, Tocantins, inclusive já trabalhou bastante tem um escritório lá em Palmas, Tocantins, ele perguntou se será que nesse período pós-pandemia nós não vamos mudar o dress code para algo talvez na advocacia mais simples e informal? Sim, pode ser que aconteça, sim. E como eu falei, já há esse movimento, né, em busca da valorização dos estilos pessoais, né? Então, como eu estou vendo que já há um movimento assim, eu acredito que sim, que possa acontecer sim. Até porque a gente está revendo muitas coisas, né, durante a pandemia agora. E eu acho que simplicidade e praticidade, eu acho que sim, pode ser uma tendência muito forte aí e talvez essa informalidade, né, usada na advocacia, talvez seja revista sim. A gente vai ter que ver, não dá para garantir exatamente o que vai acontecer, mas eu acho que pode ser sim, pode ocorrer isso sim. E tudo também depende com quem a gente se comunica, né? Eu, quando nas palestras, eu vejo, depende qual é o meu público, porque se o meu público é uma estudante de direito, meu público já é formado, já é pessoal da pós-graduação, ou já é gestor público, é uma outra tipo de linguagem, né? Então a gente tem Exatamente. que, se você tem um público que aquela pessoa que vai ao seu escritório quer ver você de terno e gravata, porque acha que o advogado é um terno e gravata, podemos assim dizer, não adianta você mudar muito esse teu dress code, né? Exatamente. Se você está lidando com uma pessoa que é mais conservadora, o ideal, um cliente principalmente, o ideal é que você esteja mesmo de terno e gravata. Agora, é exatamente isso que você falou. Se você está lidando com um público jovem, para esse público se identificar com você, eu recomendo sim que essa imagem seja de acordo com esse ambiente. Então, uma imagem mais jovem, né? Pode até colocar um blazer. Acho que um blazer, uma calça jeans fica elegante, mas ao mesmo tempo traz essa identificação com o público jovem. Então, eu acredito que sim, faz muito sentido. E uma outra, aproveitando, Vivi, uma outra pergunta aqui que achei muito pertinente também, que a Marli, que está nos acompanhando, ela falou como conciliar agora o dress code no trabalho com esse uso obrigatório de máscaras que nós temos que usar, aqueles que já retornaram aos seus ambientes de trabalho, ficam com a máscara, daí às vezes a máscara é verde e a roupa de uma cor que não combina, será que vai ter que ter um monte de máscara? Como que vamos fazer essa compatibilização? Sabe que essa, Mali, é uma dúvida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm que me mandar, mas e afinal, eu tenho que combinar a máscara a minha roupa, né? Uma coisa tão. Eu acho assim, primeiro de tudo, a gente tem que pensar na proteção dessa máscara. É o principal, né? Então, assim, ela protegendo é o que importa. Mas, como você está trabalhando, eu acho que assim, se você tem uma máscara verde em cima, não dá para você usar uma cor que não combine com essa máscara, sabe? Que fique ou muito colorido, se o teu ambiente é de um ambiente formal de trabalho, ou que destoe mesmo e fique um visual muito assim, com excessos. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, sim, com combinar essa máscara com o look. Então, assim, se você tá com uma máscara com cor em cima, dê preferência para uma peça lisa embaixo, de uma cor neutra, ou de uma cor que você sabe que compõe junto com essa cor da máscara. Ou opte por um monocromático, que é a mesma cor da máscara, na mesma cor da blusa. Eu acho que a gente tem que
entender que é importante você passar uma imagem adequada para o seu cliente, porque já que você está cobrindo suas feições, né, nessa parte aqui da boca, a gente não está visualizando, né? A gente está falando com os olhos agora. Então, eu acho que sim, que vale sim. Tudo que traz uma boa imagem para o seu cliente é uma oportunidade para você causar uma boa impressão. Então, por que não, né, fazer o uso? Eu acredito que sim, que é bem-vindo sim. E uma coisa que é importante falar aqui, Lu, a gente tem que ter várias máscaras, infelizmente, porque a máscara só pode ser usada por 2 horas, depois tem que trocar. Então a gente precisa mesmo. E Precisa. lógico, sempre após o uso, lavar essa máscara, né? Uhum. E agora tenho duas perguntas. Até uma delas gerou toda uma curiosidade. Eu coloquei sobre a nossa live num grupo de professores de Direito Administrativo do Brasil e um professor lá de Goiás até me enviou uma reportagem que saiu dizendo sobre um grande escritório de advocacia tributária de São Paulo, Uhum. onde o dono do escritório estava muito bravo, estava muito chateado, porque alguns dos seus advogados estavam fazendo reunião online, praticamente, ele falou, uma roupa que parecia um pijama e com olhos com remelo, praticamente. Então, a pergunta é, eu tenho que seguir o dress code nessas reuniões online? Qual a minha preocupação, inclusive nesse ambiente hoje, para aqueles que estão em home office e que têm que fazer uma reunião via Zoom, via Google Meet, Teams ou qualquer outra plataforma que assim o seja? Sim. Não é porque você está numa reunião virtual que você pode aparecer de pijama. Primeiro, tira o pijama, sabe? Tirar o pijama já te deixa mais produtivo. Lave o rosto, né? É sempre bom a gente manter os hábitos de higiene. Por mais que seja virtual, o hábito de higiene também faz parte da tua imagem. Então, se você aparece com os olhos sujos, sabe? A imagem de desleixo é muito forte. Então, a gente tem que cuidar sim da nossa imagem, por mais que seja virtual. Só que a gente pode facilitar. Você não precisa complicar. Então, já que você está lá dentro de casa, confortável, faça uso de uma terceira peça, como um blazer, uma jaqueta, né, um casaco. E aproveitando que tá frio, né? Então, assim, se você tá com aquela camisetinha lá que você usa todo dia em casa, joga um blazer por cima. Já vai dar credibilidade para sua imagem. Já vai deixar a sua imagem mais séria. Então, pequenos ajustes dá para serem feitos sem que você precise se arrumar muito, né? Para as mulheres, um simples batom já ilumina o rosto. Então, assim, dá sim um acessório, coloca um brinco bonito, sabe? Então, tem como a gente melhorar a nossa imagem sem ter que nos esforçar tanto e passar credibilidade, porque a gente tem que pensar que por mais que você esteja numa reunião virtual, a sua imagem do rosto, do tronco, você está conseguindo, né? Você está passando para quem está do outro lado da tela. Então é importante sim. Eu costumo dizer aqui no escritório, inclusive a todos, que quando o cliente entra, ele fica sempre com as sensações, né? O cheiro, por isso que eu gosto muito do cheirinho Uhum. no escritório, ou tem que estar organizado, tem que estar limpo, ter a visão, e a visão também para com aquele que vai lhe atender, né? Então, e escutar palavras, inclusive desde a recepção, a gente tem hoje um procedimento operacional padrão, que a gente chama um POP da secretária, quais as palavras até a serem ditas para o cliente quando chega, né? E quando ele também acaba saindo. E a pergunta que também que nos chama a atenção é: ser um consultor de imagem significa o seu trabalho é ficar sempre ao lado da pessoa, ou na verdade você pode fazer um trabalho pontual, fazer só a questão que eu já vi que você faz bastante, aquele aspecto das paletas, se eu não me engane, para verificar a imagem, principalmente das mulheres, mas não necessariamente só das mulheres, ou envolve também desde guarda-roupa? O que consistiria em todos esses trabalhos que, inclusive, eu já adianto aqueles que entraram depois, a Vivi vai estar
disponibilizando a todos aqueles que entrarem em contato com ela aí nesse período, até uma hora depois do período da nossa live, e mandarem um direct, ela estará concedendo um desconto para os trabalhos virtuais, caso porventura sejam solicitados. O que é esse trabalho? Como que eu tenho todo esse trabalho de consultor de imagem? Então, o trabalho do consultor de imagem é te ajudar na formação de uma identidade através de um processo minucioso e detalhado das suas necessidades pessoais e para que a gente consiga transmitir a imagem que realmente te represente. Então, Lu, tem várias etapas. A gente pode fazer, sim, um trabalho completo, como pode fazer o trabalho somente por etapas, como você falou. Existe a coloração pessoal. A coloração pessoal é um trabalho em que nós visualizamos o que seria a melhor paleta de cores para esse cliente. Como assim? O que deixa essa pessoa mais iluminada, o que deixa essa pessoa mais jovem, o que favorece ela num todo. Agora, tem o trabalho também no guarda-roupa. Eu prezo sempre pelo consumo consciente no meu trabalho, porque eu acredito que a gente precisa valorizar as peças que a gente tem dentro do nosso guarda-roupa e de uma maneira que a gente consiga usá-las por muito tempo. Então, assim, lógico, a gente tem que deixar esse guarda-roupa inteligente, de uma maneira que você consiga usar tudo que tem dentro dele, mas que você só compre peças-chave, sabe? Para você combinar, para você fazer essas combinações. Então, também tem esse trabalho de guarda-roupa, mas o meu trabalho principal é que você realmente encontre aquela imagem que vai te favorecer, que realmente representa o que está dentro dos seus valores, da sua essência e da sua personalidade. Esse é o meu trabalho principal. Dá para fazer por etapas? Dá. O completo é o mais indicado, tá? Mas dá sim, dá para fazer por etapas, dá para ajudar para certas ocasiões, como casamentos, né? Tem muitas pessoas que me procuram somente para algum evento específico, então dá para fazer sim. Então, é uma profissão que a gente trabalha não só o exterior, mas como a gente trabalha o interior também. Então, a gente sempre procura buscar o melhor da pessoa. E o melhor da pessoa tem que estar aqui fora também, sabe? Também não pode ficar só lá dentro. Então, é isso que a gente faz, resumidamente. Certo. Me permite, podemos mais 3 perguntas? Claro, pode Que, fazer, por inclusive, favor. uma delas que chegou, agradeço a todos que estão nos acompanhando aqui, inclusive tanto familiares, amigos, clientes, conhecidos das redes sociais. A tia Júlia colocou aqui: qual o comprimento do blazer feminino estará em alta? Bom, na verdade, assim, o que eu vejo do blazer, o blazer é uma peça muito atemporal. Mas, atualmente, o que eu consegui observar antes de toda essa pandemia era o boyfriend, que ele tem um comprimento um pouco mais comprido que o restante. Igual o comprimento do blazer clássico é aquele que vai até a metade do quadril. O boyfriend, ele é o mais alongado e mais largo também. Então, isso era uma coisa que eu estava vendo como tendência antes de toda essa pandemia aí, era o que estava em alta em relação aos blazers. Mas blazer é uma peça temporal, nunca cai de moda, então pode usar o que você tem no seu guarda-roupa. Certo. A Lízia, inclusive a minha irmã, falou: as empresas estão doando para os colaboradores máscaras brancas. A Jennifer, que inclusive é uma advogada penalista aqui de Curitiba, até confirmou realmente. O clássico não permite muitos erros. A Jennifer sempre está colocando várias questões de moda também. Aqui coloco a própria Bruna Fecchio, que tem, assim como a Carmen do Direito Licitante, a Bruna Fecchio tem um canal bastante festejado e com muitos seguidores, assim como o Direito Licitante. Também até me ajudou, e agradeço, ela me ajudou a colocar lá como que na parte dos stories, a contagem regressiva, que eu já agradeço. A Jennifer colocou a seguinte pergunta: as primeiras, e na verdade a seguinte ponderação: as primeiras impressões sempre marcam positivamente ou não, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que E cuidar da imagem. isso, e ela ainda colocou assim, e aí não sei
E o Oversight também vem com Sized. tudo? Isso também. O boyfriend são modelagens mais amplas do blazer. Isso tá bem tava bem alta, né? Eu acho que continua aquilo que eu falei, blazer é atemporal. E no caso do boyfriend e do oversized, você tem uma imagem mais jovem quando você usa esses tipos de modelagem, sabe? Por elas serem mais atuais, elas vão te transmitir uma mensagem de uma imagem mais jovem. Mas você tá bem alta também. Tá bem alto. E perguntar já que agora nós tivemos aí uma série de perguntas mais relacionadas às mulheres, né? Num escritório ou até numa organização, às vezes o advogado usa aqueles relógios quase igual o Sassá Mutema lá, aquele que fazia da novela, né? Vem com um relógio que parece gigante, cheio de pulseira, cheio das coisas. Esses inúmeros acessórios, assim como também mulheres, às vezes vem com 3, 4 correntes ou correntes mais grossas, isso atrapalha ou ajuda? Olha, se a imagem que você tem dentro do seu escritório é mais conservadora, eu acho que atrapalha. Mas aquilo, eu costumo dizer que cada um é cada um, cada estilo é cada estilo. Mas se você está dentro de um ambiente formal de trabalho, alguns detalhes têm que ser observados. Então, dá preferência para os acessórios discretos, um relógio mais clássico, numa pulseira mais fina, numa caixa menor, não daquelas caixas gigantes. Então, sim, a gente tem que observar sim. Agora, se você está em um ambiente super informal, aí ok, entendeu? Mas dentro do ambiente formal, quanto mais discretos os acessórios, melhor. Uhum, certo. E para finalizar, considerando até que nós tínhamos programado 30 minutos, já passamos aí Não tem 10 problema. minutos. O que você diria aí em rápidas palavras, uma mensagem final para que as pessoas melhorem sua aparência, se sintam melhores, inclusive quando se olham no espelho, porque querendo ou não, se sentir melhor, você vai produzir mais, você vai ter mais gana, né? Mais vontade para tudo, né? Exatamente. Na verdade, eu vou citar uma frase que não é minha, é da Glória Calil, até ó, nesse livro aqui, ó, que eu vou mostrar, esse aqui, ó. Chique Profissional, da Glória Calil. Para quem quiser entender um pouco mais dessa parte de comportamento no ambiente de trabalho, na verdade ela fala de comportamento e imagem como um todo, para todos os ambientes. E é muito legal, porque ela também dá dicas desse mundo conectado. É um livro que eu indico para as pessoas. E eu gosto muito de uma frase que ela cita nesse livro, que é a seguinte: a boa aparência não substitui competência, mas não há competência que não se beneficie de uma boa aparência. Eu acho que é isso, Lu. Com essa frase, ela resume tudo que a gente falou aqui. Uhum, fantástico, que fecho. Assim, fecha com chave de ouro. Eu agradeço enormemente ao seu aceite, Vivi, também aproveitando, mandar um abraço a todos que nos acompanharam, um beijo especial ao Antônio, meu filho, que disse que iria acompanhar, né? É, Iria ver aqui a gente por essa bonitinho. live. E também, veja, nós tivemos tanto pessoas de São Paulo, Curitiba, aqui do Paraná, Cuiabá, que está lá a Carmen, do Direito Licitante, o Felipe Abujanra, lá de Palmas, Tocantins, dentre outros aqui que eu identifiquei. Claro que a gente vai vendo Tem bastante rapidamente. amigas minhas também, eu estou vendo. Obrigada, meninas. Eu vi aqui até algumas que eu até acompanhei esses dias, na semana passada, a Vivi fez Ah, uma entrevista, né? Que acho que tá no YouTube, não tá? tá no YouTube. Foi com a apresentadora Sandra Garcia, ela é minha amiga. Nós falamos sobre autoestima na quarentena. Então, quem quiser dar uma olhadinha, tá no YouTube dela ou no meu canal Vivi Zanetti, mas também tem no meu Insta. Aqui no Insta eu tive que diminuir para conseguir pôr no IGTV, mas está aí no IGTV também do meu Insta. Quem quiser dar uma olhadinha, tem dicas bem interessantes. Então tá bom. E quer dar uma mensagem final, alguma consideração final, Vivi?
Não, eu acho que foi. Eu espero que as pessoas tenham gostado, né? Eu agradeço a participação de todos, né? De terem acompanhado. Fiquei bem feliz com a presença. Teve algumas pessoas até de Brasília. Oi, Simone, manda um beijo para a Gleuza, que eu vi que, que elas estão acompanhando também. Então, eu agradeço e agradeço a oportunidade, Luciano, de eu poder mostrar meu trabalho aqui. Eu fico bem feliz mesmo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Vivi, suas dicas foram valiosas, sem dúvida nenhuma, arrasou, muito boas suas colocações. Interessante, inclusive, com o contexto dos escritórios da advocacia, no qual nós estamos situados, né? E dizer que foi um enorme prazer tê-la aqui. Mais uma vez, aqueles que porventura tiverem interesse, mandem um direct para a Vivi que, em razão dessa nossa live, ela estará fazendo aí uma consideração especial, um desconto especial para alguns serviços que ela tem disponibilizado online nesse período de pandemia. Tá bom? Um Obrigada. desejo, uma boa noite a todos e uma boa noite, Vivi. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada a todos pela presença. Boa noite. Tchau.